Agora vamos ver combinações baseadas nos cavalos. Estou montando um site para ficar mais fácil o pessoal acompanhar as aulas e depois pretendo incluir mais material. No site da casadoxadrez.com, clique em CPT que vocês vão entrar no site direto. E embaixo dos vídeos, nos vídeos mais novos, eu estou pondo o endereço dessa página nova que eu estou criando. As combinações com os cavalos são muito importantes. Os cavalos são uma peça muito tática. Por exemplo, nesse caso aqui, o cavalo de D5 pode andar para essas casas e o cavalo de D4 para essas. Ou seja, é muito difícil calcular todos esses pulos dos cavalos com rapidez. Hoje em dia, com a diminuição do tempo de partida, as partidas mais rápidas são mais populares, os cavalos passaram a ser uma peça bem equilibrada com os bispos, porque calcular o que o cavalo vai fazer muitas vezes é muito difícil. Quando a gente aprende os passos básicos, quase todo professor fala: repara que o cavalo sai de uma casa preta para uma branca. E vice-versa, o cavalo que está na casa branca sai para uma preta, escura nesse caso. Isso cria uma confusão mental muito grande, porque em termos de tática, isso é exatamente o inverso. Quando o cavalo está na casa preta, nós temos que tomar cuidado exatamente com as casas pretas, porque quando ele mover, ele vai estar atacando as casas pretas. Então, por exemplo, esse cavalo movendo para o cavalo de D4, movendo para E6, ele vai estar atacando somente casas pretas. Então, ou seja, quando o cavalo aproximar do seu campo, do seu rei, cuidado com as peças que estão na casa de cor dele, apesar da gente ter sido treinado a essa mudança de cor de casa. Nós vamos ver isso com mais detalhe um pouquinho para frente. O sacrifício típico de cavalo, o mate típico de cavalo, é quando o rei não tem nenhuma casa para mover. O mais conhecido é o mate de Philidor, que foi descrito no livro do Greco, 100 anos antes do Philidor, 1600 e pouco, Philidor 1750 mais ou menos. Mas já me falaram que tem livros mais antigos ainda que esse mate está descrito. Mas sem entrar na parte histórica aqui, o mate é o seguinte: o sacrifício de dama direto em G8 não funciona porque ele não é obrigado a tomar de torre quando levaria o mate com o cavalo F7. Ele toma de rei e não tem nada. Então nós temos que jogar de uma forma que obrigue a torre preta a entrar nessa casa para dar o mate em F7, que é cavalo F7 cheque primeiro, única é rei G8. Agora vem o descoberto, que é o grande truque aqui: cavalo H6 cheque de cavalo e de dama. Claro que se o rei vier para F8, ele já leva mate direto, então ele é forçado aí para H8. E agora sim o sacrifício: dama G8 com o cavalo defendendo a dama. Ele é obrigado a tomar de torre, cavalo F7, mate. Já mostrei esse mate em outras aulas, estou reforçando aqui que ele é um mate típico de cavalo. Toda vez que o rei estiver totalmente bloqueado e o cavalo próximo é o risco. E mais uma vez lembrando aí, o cavalo vai atacar a casa preta, estando numa casa preta. O rei está em H8. Vamos ver uma partida do Murphy, fantástico jogador americano, numa época que não existia tanta teoria igual hoje. Então eu vou explicar um pouquinho a abertura aí, quando não existiam esses computadores, muitos de livro igual hoje. O pessoal mais avançado fala assim: mas isso é óbvio. Tirando a decoreba aí, muitos jogadores antigos achavam os lances na hora, no tabuleiro, ou treinando em casa sem computador, sem livro, sem nada.
que transformou a teoria antiga na teoria atual. E4, E5, cavalo F3, cavalo C6, bispo C4, cavalo F6, uma defesa 2 cavalos, D4, o Morphy era um jogador bem agressivo, E toma D4, roque, cavalo toma E4. O jogador amador resolve tomar esse peão, atrasando seu desenvolvimento. Mais uma vez lembrando, é um lance teórico. Na época, a partida é 1859. Torre A1, D5, bispo toma D5. As brancas já ganham iniciativa nessa linha, que hoje você descobre ela em livro sem precisar sofrer derrotas, igual essa aí que a gente vai ver. Dama toma D5, cavalo C3, aproveitando a cravada do cavalo, que não pode tomar o cavalo, e do peão, porque se o peão tomar, as pretas ficam sem dama. Dama H5, aí é possível tirar a dama para A5 também. Cavalo toma E4, ameaçando descoberto na coluna E. Bispo E6, tampando a coluna. Cavalo de E a G5. E o branco tem muita iniciativa. Tudo isso é muito comum hoje em dia. Bispo B4. E aqui o Morphy faz um sacrifício muito violento, que provavelmente pode até ter defesa, mas vocês vão ver como é difícil calcular tudo que os cavalos podem fazer. Torre toma E6, F toma E6, cavalo toma E6. Para começar, o cavalo evita o roque para ambos os lados. E ele está numa casa branca, ele está na verdade ameaçando duplo nas peças que estão em casas brancas. Guardem essa, que é uma forma de agilizar o cálculo do cavalo. Então ele está ameaçando o cavalo, toma G7 ganhando a dama, por exemplo. Cavalo toma C7 ganhando a torre. E o preto na partida tem que calcular essa encrenca toda aí, que é muito complicado. Dama F7 para defender as duas ameaças citadas, né? Cavalo de FG5 atacando a dama. Dama E7. Dama E2, um lance brilhante do Morphy. Ele dá uma cravada porque ele está ameaçando tomar alguns dos peões agora, que a dama não vai poder retomar por causa da cravada na coluna E. Bispo D6, cavalo toma G7 cheque, obviamente não pode, dama toma. Rei D7, dama G4 cheque, rei D8, cavalo F7 cheque, o rei não pode andar. Ele não tem casa. Parece que esse lance é um erro, porque dama toma cavalo, e agora vem a ideia do Morphy aí, que era maravilhosa, que é bispo G5 cheque. Aqui ele tem que começa as maiores chances de defesa dele aí, né? Entregando material, cobrindo de cavalo, mas ele jogou bispo E7, que parece ser bom, né? Cavalo E6 cheque. Parece que o ataque do branco aí está furando, né? Rei C8, se rei E8 ele está levando, por exemplo, cavalo toma C7, né? Se o rei vier para o lado de cá. Fora a continuação do ataque depois com o bispo H6, tem possibilidade de recuperar algum material, mas claro que é melhor acabar com a partida, né? Rei A8, cavalo toma C7 cheque. Se o rei for para F8, bispo H6 cheque. Rei C8, entrando debaixo do descoberto. Cavalo C5 cheque, rei B8, cavalo D7 cheque, rei C8, cavalo B6 cheque, cheque duplo. Se o rei vem para D8, dama D7 mate, o rei foi para B8 e agora brancas jogam e dão um mate belíssimo. Dama C8 cheque, torre toma C8, cavalo D7 cheque mate. O Morphy era um jogador bem à frente dos jogadores da época, uma partida que vale a pena ser revista, como que ele coloca rápido as peças em jogo, como que ele procura o ataque. Tudo bem que o adversário não jogou da melhor forma, mas o Morphy explorou brilhantemente. Para encerrar, uns detalhes aqui importantes. Muitas vezes não é necessário fazer essa manobra de cavalo. Por exemplo, aqui já está defendido, a dama está defendida para chegar em
G8 direto, não precisa jogar aquele cavalo F7. Você pode jogar simplesmente dama cheque, que ele é obrigado a tomar de torre por causa da defesa do bispo. Tomou de torre, cavalo F7, mate direto. Quando o rei está nessa situação das brancas aí, que nós já vimos, né, a tendência de levar mate é muito grande por causa da falta de ar. Muitas vezes a manobra é um pouquinho longa. Nesse caso aí, cavalo G3 cheque, rei H2 única, cavalo E4 cheque. O preto está numa situação super confortável, porque ele já tem um empate garantido. Rei H1, cavalo F2 cheque, rei G1, cavalo H3 cheque. Sempre a vitória está vinculada a esses cheques duplos, né? Se o rei vier para F1, dama H2 mate, dama F2 mate, né, assim. E se o rei vier para H1, que foi o que aconteceu, dama G1 cheque, obriga a tomar de torre, cavalo F2 cheque mate, fantástico mate. O bispo não deixa o rei escapar. E isso plasticamente são muito bonitas as arremates de partida. E para encerrar uma posição do Kubel, um final artístico aí, branca joga e ganha. Dá uma paradinha no vídeo e tenta descobrir, muito bonito. Ganha com dama A3 cheque. Se o rei sair, perde a dama. E se o rei tomar a dama, cavalo C2 cheque mate, um cavalo e um rei sozinho no tabuleiro, dando mate no rei preto. Então o cavalo tem essa propriedade tática dele, que também realça o seu valor como peça. Obrigado por assistir essa videoaula e até a próxima.